Antes de começar a minha história, peço a você que acompanhe este canal que siga. Deixe seu like e continue escutando os depoimentos que revelam o peso da escravidão e as marcas que o tempo não apagou. Cada palavra aqui é um pedaço de memória, uma cicatriz aberta, um eco daquilo que muitos viveram e poucos tiveram coragem de contar. Eu sou Elias, um homem que nasceu cativo e que conheceu tanto o amor quanto a dor dentro das senzalas e dos campos da fazenda onde vivi. Minha história não é feita apenas de sofrimento, mas também de desejo, de paixão e de vingança. Eu fui marido de Joana, uma mulher de beleza rara, pele escura como a noite, olhos que brilhavam como estrelas, corpo que incendiava o meu e me fazia esquecer a chibata e o peso do ferro. Mas o senhor da fazenda, homem cruel e sedento de poder, transformou nosso amor em tormento. Ele se sentia dono não só dos nossos corpos, mas também daquilo que tínhamos de mais sagrado, nossa união. E foi diante de mim que ele escolheu nos ferir, me humilhando da forma mais cruel, tomando para si a mulher que eu amava, como se fosse um direito dele. Joana e eu nos conhecemos ainda jovens, quando éramos obrigados a cortar canas sob o sol ardente. Entre golpes de foice e calos nas mãos, nasceu um sentimento forte que nos unia no silêncio das noites curtas. Ela trazia na pele o suor do trabalho, e ao mesmo tempo um perfume natural que me enlouquecia. Quando na senzala ela deitava ao meu lado, eu esquecia por alguns instantes que era escravo. Nosso amor era proibido apenas por existir, mas mesmo assim o patrão permitiu que nos casássemos, não por bondade, mas por entender que casais unidos geravam mais filhos, e mais filhos significava mais braços para trabalhar. Para nós, entretanto, aquele enlace tinha outro sentido. Era a promessa de resistirmos juntos. Foi nesse vínculo que encontramos refúgio e, em cada toque, em cada encontro de corpos, depositávamos um pouco de esperança. Mas essa chama que nos alimentava seria a mesma que despertaria a cobiça do Senhor. O senhor da fazenda era um homem de olhos frios e voz que pesava mais que as correntes. Ele olhava para Joana com um desejo que me apavorava. Não havia respeito em seus gestos, apenas a certeza de que podia tudo. Eu percebia, quando seus olhos percorriam o corpo dela, mesmo diante dos outros, sem vergonha ou pudor. Joana se encolhia, mas nada podia fazer. Eu tentava protegê-la como podia, ficando sempre perto, desviando sua atenção. Mas não havia como esconder o brilho dela. Joana era luz, e sua beleza chamava a atenção de todos. Ainda mais de quem acreditava ser dono de cada vida ali. O dia em que o senhor a chamou para servir alô na casa, a grande, senti que algo se partiria dentro de mim. Minhas mãos tremiam, meu peito ardia, mas não havia como impedir. Ela subiu os degraus da casa e, ao olhar para trás, deixou em mim um olhar de despedida silenciosa, como se pedisse fogo para suportar o que viria. Naquela noite, quando Joana voltou, seus olhos estavam apagados. Ela caminhava devagar, como se cada passo fosse pesado demais. Eu sabia o que tinha acontecido, mas não tive coragem de perguntar. Apenas abracei e seu corpo tremeu contra o meu. Naquele instante, senti uma mistura de amor e impotência, de desejo e ódio. Eu queria curar suas feridas com meu toque, apagar o cheiro dele com o calor do meu corpo. Mas ao mesmo tempo, uma chama de vingança nascia dentro de mim. Joana não chorava, apenas se deitava em silêncio, deixando que eu a envolvesse. Nossas noites depois disso se tornaram diferentes. Havia nelas mais desespero do que ternura. Fazíamos amor como quem luta contra a morte, tentando provar para nós mesmos que ainda nos pertencíamos, que o Senhor não havia roubado tudo. Mas cada vez que ele a chamava, minha alma sangrava um pouco mais. As humilhações não pararam. O Senhor passou a exigir que Joana fosse até ele na minha frente. Eu era obrigado a assistir, sem poder reagir. Aquilo era mais do que um abuso físico. Era um castigo psicológico, um jogo cruel para me quebrar. Ele queria que eu fosse menos que um homem. Queria me arrancar a dignidade. Joana, mesmo sofrendo,
tentava me olhar durante aqueles momentos. Como se dissesse que ainda era minha, que no fundo de sua alma eu ainda estava presente. Era essa ligação silenciosa que me impedia de enlouquecer. Eu senti o ódio crescer dentro de mim como um veneno, mas também uma estranha força. Cada vez que suportava aquele tormento, mais certeza tinha de que um dia ele pagaria. Eu só não sabia quando, mas sabia que haveria sangue. No fundo da senzala, entre cochichos abafados, os outros cativos também sabiam do que acontecia. Alguns desviavam o olhar. Outros sentiam pena, mas havia quem admirasse a força de Joana em minha resistência. Para muitos, éramos a prova de que o amor podia sobreviver mesmo nos infernos mais profundos. E foi esse amor que me manteve vivo, nas noites em que Joana voltava marcada pelo toque cruel do Senhor. Eu a recebia em meus braços e fazia questão de mostrar ali que seu corpo ainda tinha prazer, que seu desejo não era apenas dor. Eu explorava cada curva dela, cada arrepio, até que seus gemidos abafados voltassem a existir, mesmo que misturados com lágrimas. Nosso amor era uma guerra travada no corpo, e cada encontro era uma vitória contra o domínio dele. Com o passar dos anos, aquele ciclo de violência e amor continuava. O Senhor envelhecia, mas sua crueldade não diminuía. Pelo contrário, parecia se divertir mais com meu sofrimento. Joana, por sua vez, florescia, apesar da dor. Sua beleza não diminuía. Ao contrário, se tornava ainda mais madura, mais intensa. E isso o enlouquecia ainda mais. E já não conseguia suportar. A cada noite, meu coração me dizia que chegaria a hora da vingança. Eu planejava em silêncio, observando os movimentos do Senhor, estudando suas fraquezas, esperando o momento certo. As noites na senzala se tornaram um campo de batalha. Eu e Joana lutávamos contra a lembrança dele. E nossos corpos eram a arma mais poderosa. Eu me agarrava ao calor da pele dela como quem se agarra a um sopro de vida. Nossos encontros eram longos, desesperados, quase selvagens, como se quiséssemos provar que nenhum toque do Senhor seria mais forte que o nosso. Ainda assim, quando a madrugada chegava e o chamado dele ecoava pela fazenda, a realidade voltava a nos esmagar. O ódio me corroía, mas eu guardava silêncio, porque sabia que qualquer reação precipitada traria morte para nós. Pois, no entanto, dentro de mim, a semente da vingança crescia como raiz profunda. Comecei a reparar nos detalhes da rotina do Senhor. Via como ele caminhava pesado depois das refeições. Como a bebida o deixava lento, como sua arrogância o fazia descuidar-se. Eu observava suas armas, seus hábitos de sono, o modo como sempre deixava aberta a janela do quarto para o vento entrar. Eu anotava tudo com a mente, como quem desenha um mapa invisível. Joana percebia meu olhar distante e sabia o que se passava. Não precisava de palavras. Havia um pacto silencioso entre nós. Se a vingança viesse, viria pelas minhas mãos, mas carregaria também a dor dela. O Senhor começou a se exibir mais. Fazia questão de me chamar para presenciar suas crueldades. Eu senti o coração querer pular do peito de tanta raiva, mas mantinha a máscara fria. E eu precisava enganá-lo, fazê-lo acreditar que havia me quebrado por completo. Esse teatro era minha arma. Cada vez que ele me olhava com desprezo, eu me abaixava mais, fingia submissão. Mas por dentro meu corpo ardia como brasa. Eu transformava essa raiva em fogo quando estava com Joana. Nosso amor não era mais apenas desejo. Era um grito de sobrevivência. Um aviso de que ainda estávamos vivos, apesar de tudo. Joana, em sua coragem, se tornava ainda mais bela, mesmo marcada pela dor. Havia nela uma força que encantava todos na senzala. Muitos diziam que sua presença iluminava até os cantos mais sombrios. Eu a via como uma rainha, e em cada carícia que lhe fazia, tentava coroá-la com prazer. Havia noites em que, ao tocá-la, eu esquecia que éramos escravos. Ela se entregava a mim de corpo inteiro, e eu a devorava com fúria, como se quisesse arrancar dela qualquer sombra que ele tivesse deixado. Mas sempre que o silêncio voltava, sabíamos que o mal
ainda estava à espreita. E isso apenas alimentava mais meu desejo de matá-lo. O tempo passava, mas a chama da vingança só crescia. Comecei a treinar meu corpo em segredo. Nos intervalos do trabalho, fortalecia meus braços, afiava ferramentas como se fossem armas, testava o peso de cada uma. Eu queria estar pronto para quando o momento chegasse. O senhor não imaginava que a cada golpe de foice na cana eu também. Copiava sua imagem em minha mente. Joana percebia minha transformação e me apoiava. Em seus olhos havia medo, mas também confiança. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde eu faria justiça. A crueldade do senhor chegou a um ponto que nem os outros podiam suportar. Ele me obrigava a permanecer de pé, imóvel, enquanto possuía Joana diante de todos, para mostrar que era ele quem mandava. Eu suportava a humilhação, mas dentro de mim algo já havia mudado. Eu não via mais nele um homem, mas apenas um animal prestes a ser abatido. A cisala inteira carregava a mesma revolta. Eu sentia que não era só a minha vingança, mas a de todos nós. A diferença é que seria eu quem fincaria a lâmina. Nessa época, minhas noites com Joana se tornaram ainda mais intensas. Fazíamos amor com uma fúria incontrolável, misturando prazer e dor. Eu a tomava com força, ela se agarrava a mim como quem se segura para não cair no abismo. Nossos corpos suados, unidos, eram a única verdade que nos restava. Eu sentia nela o mesmo desejo de vingança, mas também a mesma necessidade de se sentir viva. Cada gemido dela era para mim um lembrete de que ainda éramos donos um do outro. A gota final veio numa noite de festa na casa grande. O senhor havia bebido mais do que de costume e mandou chamar a Joana. Eu, mais uma vez, fui forçado a assistir, mas dessa vez ele exagerou, a machucou além do suportável. Quando ela voltou para a senzala, sangrando e desfalecida, meu coração se quebrou de vez. Eu a segurei em meus braços e, enquanto limpava suas feridas, jurei em silêncio que aquela seria a última vez. A decisão estava tomada. O senhor não veria a próxima lua cheia. Passei dias planejando cada detalhe. Observei a guarda, os cachorros, os horários. Eu sabia que só teria uma chance. Na noite escolhida, me deitei ao lado de Joana, sentindo sua respiração calma, e me levantei em silêncio. Carregava comigo uma foice que havia afiado até brilhar na escuridão. O vento cortava a pele, mas meu corpo estava quente de ódio. Caminhei até a casa grande, meu coração pulsava forte. Mas minha mente estava fria como pedra. Eu não era mais um escravo naquela hora. Era a mão da justiça que finalmente cairia sobre ele. Entrei pela janela que eu sempre deixava aberta. O quarto cheirava a bebida e suor. O senhor dormia pesado, deitado de costas, roncando alto. A cena me deu uma estranha calma. Aproximei-me devagar, sentindo o peso da foice em minhas mãos. Lembrei de todas as vezes que ele tomou Joana de mim. De cada lágrima dela, de cada gemido de dor que me foi arrancado. Minha respiração ficou firme. E com um só golpe desci a lâmina, o som do metal cortando carne ecoou no quarto, seguido de um grito abafado. Ele se debateu, mas não por muito tempo. A raiva me dominou e golpeei mais vezes até que não restasse vida em seu corpo. O sangue escorria pelo chão de madeira, respingando em minhas pernas, mas não senti nojo. Era como se cada gota que caía lavasse um pouco da dor que carreguei por tantos anos. Quando finalmente parei, fiquei em silêncio, ouvindo apenas meu coração batendo como tambor. O senhor estava morto, e pela primeira vez em minha vida eu me senti livre. Voltei para a senzala coberto de sangue. Joana me esperava acordada, como se soubesse o que havia acontecido. Ao me ver, não perguntou nada, apenas me abraçou. Seu corpo se apertou contra o meu, misturando cheiro de ferro e suor. Fizemos amor, naquela noite, como nunca antes. Havia em nós uma liberdade nova. Uma explosão de prazer que vinha junto com a certeza de que tínhamos vencido. Era como se cada toque fosse uma celebração da vida e da justiça. Na manhã seguinte, a fazenda entrou em alvoroço. Os capatazes correram, os cachorros latiam. Todos descobriram o corpo sem vida do senhor. A notícia se espalhou rápido, mas ninguém ousou me acusar.
Havia silêncio nos olhos dos outros escravos, um respeito profundo, como se todos entendessem que eu havia feito por eles também. Os feitores ficaram perdidos, sem saber como agir, porque a morte dele deixou um vazio de poder. Nos dias seguintes, a fazenda entrou em decadência. Seu senhor, seus herdeiros brigaram pela herança. E nada mais funcionava como antes. Joana e eu aproveitamos a confusão. Continuávamos trabalhando, mas já não havia a mesma opressão. Os olhos que nos vigiavam estavam ocupados demais com disputas. Pela primeira vez, caminhávamos juntos pela terra sem sentir correntes invisíveis. O amor entre mim e Joana floresceu ainda mais depois da vingança. Nossas noites eram de entrega total, sem medo, sem dor imposta. Tocávamos um ao outro, com a intensidade de quem havia conquistado a própria alma. Ela sorria mais. Seus olhos voltaram a brilhar. Era como se tivéssemos renascido. A morte do Senhor não apagou as cicatrizes, mas trouxe a paz que precisávamos para amar sem correntes. Havia sempre o risco de sermos descobertos, mas eu já não temia a morte, depois do que fiz. A vida passou a ter outro sentido. Eu me tornara dono do meu destino mesmo que por pouco tempo. Joana dizia que eu tinha nos libertado, e eu acreditava. Não éramos livres pelas leis, mas éramos livres em espírito. E isso bastava. Os outros escravos passaram a me olhar como líder. Muitos vinham até mim em busca de conselho. Outros simplesmente me agradeciam em silêncio. Eu sabia que não podia mudar a vida de todos. Mas pelo menos havia provado que até o mais cruel dos senhores podia cair. Minha vingança virou símbolo de resistência. Com o tempo, os filhos do senhor venderam a fazenda. Novos donos chegaram menos violentos, mais interessados em lucro do que em humilhar. Ainda havia correntes, ainda havia chicotes. Mas nunca mais houve um homem que ousasse me olhar nos olhos da mesma forma. O medo havia mudado de lado. Joana e eu envelhecemos juntos, firmes como troncos de uma mesma árvore. Continuávamos nos amando com a mesma intensidade. Mesmo quando os anos pesaram em nossos corpos, nosso desejo não diminuiu. Era diferente, mais lento, mas cheio de ternura e cumplicidade. O prazer que dividíamos era também lembrança de tudo que superamos. Muitas vezes, nas noites silenciosas, eu revivia aquela madrugada. O sangue, o grito abafado, a sensação de vitória. Nunca me arrependi. Pelo contrário, agradeci a coragem que tive. Se não tivesse feito aquilo, talvez Joana tivesse morrido aos poucos, e eu junto com ela. A vingança foi também nosso renascimento. O mundo ao nosso redor mudava devagar, mas mudava. O vento da liberdade começava a soprar em terras distantes. Os rumores chegavam à senzala e cada palavra era como faísca em palha seca. Eu sabia que, mesmo que não visse o dia da abolição, tínhamos plantado uma semente. Minha história é feita de dor, amor e sangue. Eu matei um homem, mas não por ódio apenas. Matei por amor, por dignidade, por Joana, por todos os que sofreram a mesma humilhação. Matei porque era a única maneira de mostrar que nós também tínhamos voz, que também podíamos decidir. Hoje, ao contar minha história, deixo que cada palavra seja testemunho do que vivemos. Quero que todos saibam que, mesmo na escuridão da escravidão, houve amor, houve resistência e houve vingança. Joana foi meu sol, e eu fui a sombra que protegeu. O senhor acreditava ser dono de nós, mas no fim, foi ele quem caiu pelas nossas mãos. Que minha voz ecoe para sempre como lembrança de que não existe corrente capaz de, como praias, aprisionar o amor e a coragem de um homem e de uma mulher unidos pelo destino.